Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Arquitetos, o vosso podcast que debate diversos assuntos que têm a ver com a construção civil, planeamento urbano, arquitetura, engenharia, portanto todo este conjunto de temáticas que fazem as nossas cidades, os nossos territórios, as nossas aldeias, nós debatemos aqui. E sempre, claro, com convidados muito especiais que aliam a componente teórica ou científica à componente prática. E hoje é mais um daqueles quadros que eu tenho sempre muito prazer em fazer, que são as mulheres que constroem, porque hoje, mais do que nunca, devemos exaltar este papel das mulheres enquanto pessoas que contribuem para a edificação das nossas cidades, dos nossos espaços e, claro, do nosso país. E hoje eu trago aqui uma convidada muito forte, muito especial para mim. Antes de tudo, uma amiga, alguém que eu tenho grande admiração, porque toda a sua vida tem sido dedicada à engenharia civil, à Ordem dos Engenheiros de Angola, em particular o Colégio de Engenharia, a qual ela tem liderado com mestria e, claro, aquele toque feminino especial que junta a ordem, né, e a sensibilidade. Isso. Engenheira, seja muito bem-vinda. Obrigada. Pela segunda vez, porque na primeira a engenheira esteve aqui a abordar a ordem com o engenheiro Joelson, mas hoje vamos ter aqui uma outra temática neste nosso quadro. A engenheira vai falar da sua experiência e do impacto das senhoras. Depois eu já digo aqui qual é o nosso tema. Engenheira, bem-vinda. Mais uma vez, obrigada, Jamila, e boa noite a todos os telespectadores. Antes de tudo, engenheiro, eu gosto muito de tomar contato com a história de vida. Como é que se fez essa engenheira tão forte? De onde partiu o sonho da engenharia? Jamila, eu costumo dizer que eu já nasci engenheira. Boa. E a ida para a academia era para aprimorar, porque desde muito pequena me fascinava ver as grandes construções e criava assim um nicho, né? Mas como é que isso é feito? Então isso fez com que, ou seja, essa curiosidade me fez emergir para o campo das engenharias. E começa como? Fez um médio técnico? Bem, ou foi uma paraquedista depois já na universidade, veio de outras áreas e foi para a engenharia civil? Felizmente eu consegui seguir o percurso normal para um engenheiro. Eu quando terminei o ensino de base já sabia o que queria, e então só procurei casar, né, qual das ciências é que me levaria ao que eu queria, que é ser engenheira. Então a isso, e com base na conversa com membros de família, amigos, eu tinha duas opções. Ou fazer, ou seja, fazer o curso de construção civil, que na altura quando eu entrei já apanhei a reforma, foi já na altura do nono qualificante, que dava lugar a duas áreas, ou seguir técnico de obra, ou então desenhador projetista, que depois me levaria à arquitetura. Mas eu optei por fazer desenhador projetista, por engraçado que pareça. Por quê? Porque das pesquisas que eu fui fazendo, né, eu tomei nota que o arquiteto fica com uma parte muito sensível, e aí eu fiquei com inveja. Não, por que eu vou só construir e não ter o poder de materializar a ideia no papel? No papel. Então, para mim, o útil foi fazer desenhador projetista no ensino médio, como dá a primazia de poder ter contato com o desenho, criar. E na faculdade, então, fui fazer engenharia, que é a transformação daquilo que o arquiteto desenha para a realidade. E acho que nós às vezes damos muito trabalho, né? Não seja por Esse isso. debate acho que é universal, engenheiros e arquitetos. Os arquitetos sempre sonhadores, às vezes esquecemos do fator, da componente estrutural, né? Que deve sustentar o projeto. Exatamente isso. Então, eu sou felizarda porque
consigo entender esses dois mundos. E como é que se sai na universidade? Depois o percurso para a vida profissional, como é que foi essa trajetória de conclusão do curso? Bom, como eu disse, eu sempre tive o apoio da minha família. Também fiz bons amigos que me puderam ajudar e direcionar. Então, esse percurso na universidade não foi difícil. Graças a Deus, eu consegui concluir o curso de engenharia em 5 anos. Eu tive excelentes professores também, nacionais, expatriados, mas sempre focados em passar para nós aquilo que era o melhor. Então, não tive nenhum problema. Na verdade, eu comecei a encontrar barreiras ou seja, a entrada para o mundo profissional. Aí sim comecei a encontrar barreiras, senão enquanto estudante foi. Mas que tipos de barreira encontrou? Jamila, o facto de nós sermos mulheres, né, e no curso de engenharia, cria um determinado paradoxo para as pessoas. Mas será que ela vai aguentar? Será que ela tem capacidade para estar aí? As pessoas questionam-se. Eu acho que esse preconceito até se estende até ao longo da própria carreira, né? Exatamente, é algo que não nos abandona. Acho que estamos... Infelizmente. Vai nos seguir sempre, mas nós é que temos que ter força e sabedoria para poder contornar essas situações e nos mantermos firmes, mostrando que, apesar de sermos mulheres, nós conseguimos dar resposta àquilo que se faz necessário. Então começa a vida profissional, começou por onde? Qual foi essa trajetória? Ok. Para não acharem que estamos aqui, a engenheira já trabalha há muitos anos, né? Já, são 15 anos, Jamila. A minha primeira experiência foi na GOP, Gabinete de Obras e Projetos. Acredito que a essa altura não existe. A empresa de um amigo, por acaso alguém que conhecemos num café, ainda enquanto estudante, naquela troca de experiência, falou-me do projeto que tinha, que era um gabinete novo que estava a ser criado e ofereceu-me então, quando eu cheguei no 5º ano, ofereceu-me a oportunidade de fazer parte deste gabinete. Com este gabinete eu pude fazer algumas pequenas obras, né, não tão profundas, né, mas fizemos algumas obras. E aí então comecei a ter realmente experiência com aquilo que é a matéria relacionada com o mundo de construção civil. Pronto, tive uma passagem pela GOP de 1 ano. No meu percurso na GOP e pelas obras que andamos, eu pude cruzar com outros profissionais. Profissionais esses que também me ofereceram a possibilidade de poder mudar de empresa para uma empresa bem mais estruturada, que me oferecesse maior possibilidade de poder desenvolver. Notaram em mim a vontade de crescer e aí então eu fui parar a Laufer Construções. Na Laufer Construções, onde eu tive a oportunidade de estar em frente de obras, obras de grande impacto. Eu participei da construção da Galeria dos Desportos, aquele edifício que está de frente à Cidadela de Desportos. A Cidadela, sim. Exatamente. Eu tive a oportunidade de participar da reabilitação do Palácio do IS e depois, então, eu, por necessidade da empresa, porque havia um déficit de quadros, fui para o estaleiro central da empresa, né, que no fundo acaba sendo a base para podermos dar vida a todas as frentes de obras, exatamente, que a empresa tinha. Que também foi uma jornada interessante, porque aí eu tive contato com a área de procurement. Nós vemos o edifício a ser erguido, nós vemos a quantidade de material que aí entra, mas ninguém vê a área que prepara esses materiais, a área que compra esses materiais. Então eu tive a oportunidade de estar nesta área e foi uma ótima experiência. E depois vai também para a gestão pública. Pois. Eu diria que tem aí um percurso, né? Se calhar invejável para muita gente. É uma jornada muito grande, porque eu não saí da Laufer para a gestão pública, eu passei em outras empresas. Jamila, eu costumo dizer que eu tenho tido
assim, muita, não diria sorte, porque a sorte não existe, nós é que fizemos as nossas oportunidades, mas tem sido dado muitas oportunidades. Porque enquanto Ou engenheira seja, civil... costuma-se dizer a sorte é a mistura da preparação e oportunidade. Né? Exatamente isso. Eu tive, até o momento, hoje eu me encontro na cadeia de gestão, mas enquanto isso eu tive o privilégio de participar, ou seja, de passar nas 3 fases de um engenheiro civil. Eu tive na área de construção, tive na produção, eu tive na área de fiscalização, fui fiscalizador fiscal de obra, fui engenheira residente para a área de fiscalização e tive também o privilégio de passar na área de projetos, porque eu trabalhei para uma multinacional e nós fizemos o projeto das box covers que estão implantadas no troço Malanche Cacuzo. Malanche Cacuzo, ok. Pronto, então é uma vasta experiência. Daí então o salto para... Cansou-se? Cansou-se ou foi com o objetivo de experimentar outras coisas? Bom, eu não diria cansaço. Como sabe, o desejo de todo profissional é contribuir para o desenvolvimento do país em que está inserido. Essa contribuição pode ser tanto direta ou de forma indireta. Eu passei um bom tempo em empresas privadas, acumulando experiência. E senti então, depois que havia necessidade de passar também para a área pública, olhar para aquilo que é o nosso país. E não está só do lado de quem faz, mas do lado de quem gera, de quem planifica. Então foi nessa senda que eu abracei o desafio de servir como administradora municipal para a área técnica no município do Ambriz. Ok. E foi uma ótima experiência, né? Foi um primeiro contacto com a política, mas foi ótimo porque eu tive a oportunidade também de passar aquilo que é a visão técnica para os demais, né, que compunham o corpo da administração. Porque o corpo da administração é composto por profissional de várias áreas. Então, todos nós trazemos conosco um conhecimento significativo da área que é do nosso domínio. Então, tive o privilégio de mostrar para eles qual é a componente técnica, como é que a componente técnica pode ser encaixada na componente social e juntos poderem caminhar de forma a criarmos um ambiente salutar para toda. E hoje está na RNT. A fornecer aí energia, né? Mas não fugi do campo civil. Sim, hoje eu sirvo a Rede Nacional de Transporte e Eletricidade, mas continuo na área de construção civil, estou na área de manutenção e conservação de edifício e obras, né, que é a parte que cuida do património da empresa. Como sabe, o nosso core é transporte de energia, mas ainda assim nós precisamos ter uma base sustentável, os escritórios, as subestações. Então, estas também carecem de um determinado cuidado. Pronto, então é nessa... Bem, pronto, a questão que eu coloco, questão e reflexão que eu faço sempre, quando nós temos um percurso técnico e depois político, qual é a vantagem maior que vê hoje? Porque às vezes de um lado está o técnico, não o político, mas quando vamos para a política percebemos que há outros pressupostos, né? Como é que hoje, como é que você vê essa questão? Olha, Positivo emergir para estes dois mundos dá-te a possibilidade de poderes ter uma visão geral do desenvolvimento. Não vou falar do mundo em si, mas do país em que eu estou inserida. Hoje eu consigo ter uma leitura melhor das coisas que vão acontecendo e deixo de estar no papel de quem só julga, porque passei a compreender que fazer não é fácil e que é preciso congregar muitos fatores para podermos chegar a um objetivo comum. Sem isto, Jamila, eu confesso que eu, antes de ter essa oportunidade de passar para a gestão pública, eu era muito crítica, porque eu não conhecia os pressupostos por detrás da gestão pública. Então, hoje eu consigo ter uma visão e, às vezes, ponderar um pouco. Não.
Isso está assim porque os fatores por São detrás não múltiplos. exatamente concorrem para esse, se calhar em algum ponto está a falhar. Então tenho de ponderar e não julgar, mas sim procurar compreender e se poder ajudar, claro. Ajuda. Bem, o nosso tema é um bocadinho ousado e provocador. O futuro é técnico e feminino. Mulheres angolanas moldam a engenharia civil. E eu criei mesmo esse tema para provocar, porque o que nós temos vindo a apreciar do ponto de vista mundial, e em Angola não é exceção, é o caminho para o feminino, né? Nessas áreas técnicas. Não tem sido um caminho fácil. Encontra muitos desafios, primeiro mesmo no modelo de educação das famílias, em que os papéis na família são tão distribuídos, olha, a menina faz isso, o rapaz faz aquilo. Eu acho que é um dos primeiros obstáculos, ou um dos primeiros fatores que eu às vezes percebo, que depois, mais à frente, continuamos a enfrentar enquanto mulheres nesse setor. Mas também vamos vendo sinais como o da engenheira Vera, meu caso também, arquiteta, entre outras colegas que tenho trago neste quadro Mulheres que Constroem, sinais muito animadores. Do ponto de vista mundial, eu tenho visto também engenheiras, não só civil, mas de outras áreas, sendo premiadas por inovação. E a questão que se coloca é, engenheira Vera, esse tema, o que é que lhe disse assim, quando lhe disse o futuro é técnico e feminino? Olha, eu logo que tomei contato com o tema, me senti feliz e granceada por ser convidada para abordar esse tema, porque nós temos estado a acompanhar o desenvolvimento social e mundial e realmente hoje o universo feminino começa a aparecer, começa a emergir. Cada vez mais nós começamos a mostrar que estamos aqui e que também conseguimos desenvolver. Então eu achei interessante e foi bom. Por isso Quer é dizer, que vamos taco a taco com os homens, como se diz. Bom, eu não diria ir um taco a taco, Jamila, porque o homem sempre vai ser homem, né? Mas é a questão do posicionamento feminino. É a questão das pessoas aceitarem que, apesar de sermos mulheres e sermos um vaso fraco, nós também conseguimos edificar, né? Não se trata de uma comparação, mas sim de uma competição, conquistar, né? sim, conquistar o nosso espaço. A mulher é ajudadora, então, como ajudadora, é nós nos posicionarmos e podemos também desenvolver. A engenheira está hoje a coordenar uma área, né? Na Ordem dos Engenheiros de Angola, né? Que Certo. é o Colégio de Engenharia Civil. Do ponto de vista de associados, como é que nós estamos hoje? Há mais... qual é mais ou menos a percentagem de mulheres? Como é que está também o domínio também do ensino? Certo. A presença de mulheres no setor de ensino? No setor, qual é a realidade hoje de Angola, na sua opinião? Bom, nós vamos olhar para o universo ordem. Arquiteta, nós hoje temos aproximadamente 8.000 membros. Desses 8.000 membros, estou a falar da ordem no global. No global, sim. E sabe que o Colégio de Engenharia Civil representa maioritariamente esses 8.000 membros, porque nós somos, em média, somos um total de 3.000 membros. Nesse universo de 8.000, a presença feminina corresponde, ou seja, é 800. 800? Hoje, sim, hoje a Ordem tem 800 mulheres inscritas. Isso é o que a Ordem controla, né? Porque os inscritos, mesmo exatamente, assim, são pode os membros existir inscritos, exatamente. engenheiras que não estejam inscritas. E temos muito. Hoje, o país, pós-guerra, abriu muitas universidades. E todos os anos nós temos estado a receber formandos. E pronto, o processo mas até... 800 no universo de 8.000? De 8.000.
certo. É mesmo pouco. É, Estamos a dizer que efetivamente as engenharias, né, e em particular a cursos engenharia técnicos. civil, é mesmo dominado efetivamente mas por por homens. homens. É. Aí já nos vai Então levar um vocês são mais bocadinho... vencedoras. Isso vai nos meter um bocadinho a olhar para aquilo que é o campo acadêmico, Jamila. Nós temos estado a fazer acompanhamento a nível das universidades, né, a nível dos institutos também. E nós podemos aqui, com certeza, abordar, ou seja, dizer que, Jamila, hoje as mulheres nas academias nós representamos a maioria. Hoje, nas escolas, nós temos mais mulheres do que homens. Isso é bem verdade. Mas esta componente, para aquilo que é o aspecto social, e é aí onde nós pecamos, a falta de apoio faz com que, nesse percurso de 5 anos de formação académica, algumas mulheres vão desistindo. Então, no fim do ciclo, há mais homens do que mulheres, né? O mesmo também se diz para o mercado de trabalho. Se nós olharmos hoje para o mercado de trabalho... Mas, por exemplo, na questão ainda da academia, qual é o fator? Que, não sei se já chegaram a fazer essa avaliação, que fatores são limitantes, convergem para a desistência das mulheres? É um bocadinho prematuro falar sobre isso. Por acaso é um campo que nós estamos a trabalhar, por isso essa proximidade da ordem dos engenheiros com as universidades, para podermos entender o fenômeno por trás disto e então podemos encontrar as melhores soluções para podermos motivar mais mulheres a aderirem, né, a cursos técnicos. Então é muito prematuro apontar, mas eu ia olhar mais para aquilo que é a componente social, os desafios em si que a nossa sociedade hoje nos impõe. Jamila, nós começamos a caminhar para uma sociedade matriarcal, né, onde nós mulheres que temos que manter o lar e sabe que para estudar nós precisamos de apoio. Então, onde buscar esse apoio? Às vezes temos que começar a trabalhar muito cedo e casar o profissionalismo, ou seja, a componente de trabalho com a componente familiar, né? Familiar e a escola não dá assim um casamento tão positivo e aqui acabamos se calhar por desistir. Também falou da família, chamar o aspecto também casos em que a maternidade acontece muito cedo. Muito cedo, exatamente. E é um fator que dificulta, sem dúvida, a presença da mulher no ensino, né? Exatamente. Porque ter de cuidar de filhos, alimentar o filho, e nem sempre a participação paternal é a melhor, né? Isso é um facto na nossa realidade. Então não há dúvidas que isso também inibe, é um dos fatores que inibe a presença, né? Por isso é que eu disse que está associado a uma série de fatores sociais. Legais que precisamos trabalhar de forma conjunta para podermos solucionar. Estava a falar no mercado de trabalho também, né? Pronto, eu estava aqui a dizer que no mercado de trabalho também nós temos notado cada vez mais as mulheres a tomarem postos que anteriormente eram considerados masculinos. É uma oportunidade que nos está a ser dada, temos conseguido responder de forma positiva, mas ainda há muito a se fazer. Ainda somos em número muito reduzido. Precisamos de oportunidades. Falou aí nesse estudo que a Ordem está a fazer. A Ordem tem programas específicos para acompanhar as jovens, as senhoras, nós temos sim programas específicos, Jamila. Nós no ano passado tivemos a 10ª Semana de Engenharia Africana, onde oportunamente nós trouxemos a público o projeto Comitê de Mulheres Engenheiras da Ordem dos Engenheiros de Angola. Com esse comitê, nós vamos implementar ações de mentoria, visando resgatar o universo feminino para as áreas técnicas, não só o setor civil, mas as demais áreas técnicas que existem,
Fora isso, esse projeto ainda é embrionário, né? Acho que mais dia menos dia nós vamos a público lançar o projeto. Fora isso, nós temos a vantagem outros... de ter algumas mulheres na liderança é essa, que depois também começam a pensar em formas de ter mais senhoras. Faz-se necessário, Jamila. Faz-se necessário. Ninguém caminha só, não podemos ser as únicas. Olha, nós recentemente, na nossa instituição de ensino superior, cometemos a proeza, foi mesmo casual, né? Não foi porque pretendíamos chegar, de ter só a nível da gestão de topo, só senhoras. Presidente, vice-presidente, secretária-geral. E houve assim comentários, mas são mulheres na gestão. Quer dizer, não foi o nosso objetivo. Nós estávamos à procura de competências e valores que nós defendemos. Certo. E do levantamento que fizemos, entrevista, aconteceu que aquelas que cumpriam os requisitos que nós estávamos a buscar eram duas maioritariamente mulheres. Então nós pensamos, não, também não vamos deixar de ter melhores profissionais só porque queremos ter ali mulheres. Homens e mulheres. Então avançamos assim. E de facto, isso para dizer o quê? Que na minha opinião, há um grande fator limitante hoje, que às vezes as mulheres têm as competências indicadas para a função. Certo. E aí depois vamos entrar em fatores culturais e tal. Isso nas engenharias, em arquitetura não é muito diferente. Mas ainda assim, opta-se às vezes por um homem, às vezes até com menos qualificações ou competências que a mulher. Isso acontece só por causa de diversos tabus. Isso acontece nas empresas, na gestão pública, enfim, diversos setores. E nas nossas áreas não é muito diferente. Não foge. Eu já várias vezes fui à obra, assim, com as minhas linhas compridas e tal, e começavam logo com aquele estigma, mas esse aí com cara de betinha, não sei o quê. Você sente mesmo que o olhar daquela pessoa... Sabemos já dizer, essa senhora não entende nada. Não sei se já sentiu isso, né? Já, Jamila, faz parte dos desafios que eu citei, que eu comecei a enfrentar quando emergi para o mercado profissional, que não foi fácil, sobretudo porque o meu primeiro papel como profissional foi em obra, foi na produção. E muito jovem, né? Exatamente, jovem, magrinha, pois, ainda, pronto, recém-licenciada. Nós, quando saímos da escola, nós saímos com o conhecimento acadêmico. Porém, existem neste conhecimento acadêmico algumas linguagens técnicas que no mundo profissional são totalmente diferentes. Imagina tu teres que falar para um homem, olha, nós vamos fazer cofragem com material, por exemplo, com taplacado marítimo. E ele está acomodado, ou seja, acostumado a usar uma outra linguagem. Só o facto de nós não termos a mesma linguagem técnica já constitui uma barreira, porque ele já começa a te olhar, essa não sabe nada, o que é que ela está a falar? Então é preciso ter muita calma, autodomínio, para poder perceber que este conhecimento que eu trago da escola deve ser casado com este conhecimento técnico para que eu possa me impor e ser aceite. A aceitação também não é fácil. Mas o papel da mulher nas engenharias trata-se de imposição, na sua opinião? De nos impormos? Nos fazemos respeitar, nos fazermos respeitar. O nos fazermos respeitar passa por conseguirmos transmitir para os outros aquilo que é a capacidade que nós temos, o nosso chá. E fazer com que eles nos aceitem. É nesta linhagem que eu penso, que nós precisamos nos impor. Não com arrogância, mas com sabedoria. Mostrando a nossa capacidade técnica. E ao longo dessa trajetória invejável, no bom sentido, né?
Quais foram os principais desafios que enfrentou? Não só como mulher, como técnica. Jamila, primeiro, apontar como mulher é casar a componente familiar com a componente profissional. Não é fácil, não é fácil tu teres que trabalhar 8 horas do seu dia, debaixo de sol, de chuva, em frente a uma obra, ter que gritar daí, depois voltar para casa e ainda teres esforço suficiente para poder atender a família. Não é fácil. Olhando para a componente técnica é mais ou menos puxar o que já acabamos de frisar anteriormente. É poder ser aceite no universo masculino. É o universo masculino olhar para ti e dizer sim, o que ela está a dizer está certo. É assim que tem que ser. É isso que temos que implementar. É as pessoas olharem para ti e dizer, não, ela é capaz. Vamos lhe colocar em frente desse projeto porque ela vai apresentar as melhores soluções. É as pessoas olharem para ti e dizer, não, ela está aí porque tem competência para estar. Então, essas barreiras todas, elas não morrem, porque à medida que a gente cresce, elas tornam-se ainda mais complexas. Pois, então acho que é algo que vai nos acompanhar sempre. Engenheira, falou aqui do seu começo, muito jovem, magrinha ali, mas hoje é uma líder, né? Certo. Quais são as características, porque com certeza ali muitas jovens a se inspirarem e a ouvirem essa nossa conversa, quais são, na sua opinião, as características que a fizeram a líder que é hoje? De um colégio tão importante, que representa a maioria, né? Aliás, a maioria não digo, mas uma boa fatia de associados, e depois uma líder no serviço, líder na família, e líder também, o cargo que exerceu na gestão pública também foi de liderança. Exato. Quais são as características que acha que teve que construir e de que forma também aqui os nossos espectadores que se inspiram e que podem construir essas características? Ok. Jamila, sem sair do contexto e aceitando o género. Eu sou mulher, eu não preciso ter uma fisionomia masculina. O que eu preciso é me dotar de conhecimento para poder responder aos desafios que me são colocados. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso, foi procurar conhecimento. Todos os dias nós aprendemos, então temos que buscar todos os dias, porque os desafios parecem ser os mesmos, mas eles mudam, né? Mudam a sua composição, então precisamos estar pronta para responder. E outra coisa que ainda estou aqui a trabalhar, né? Porque como eu disse, é a componente paciência, calma, e ser uma boa ouvinte. Ser uma boa ouvinte, ser alguém capaz de entender, porque só quando nós percebemos o que os outros estão a nos passar é que conseguimos nos posicionar e dar ou apresentar soluções. Então isso é o que eu tenho estado a trabalhar, o que nós chamamos de chá, né? É me dotar de habilidades, competências, exatamente, que me permitem então ser essa pessoa que eu sou hoje. E as aptidões. Aptidões, exatamente. Eu vou lançar aqui uma pergunta ou uma afirmação um bocadinho polêmica. Força! Diversas vezes nós ouvimos na comunicação social, sobretudo digital, um debate de que as mulheres líderes, as mulheres profissionalmente competentes, humilham os homens, maltratam os homens, por isso é que elas vão acabar sozinhas. O que a engenheira pensa sobre isso? E às vezes até as famílias, olha, ela só é porque é formada, essa tua mulher formada ali.
Eu acho que isso é um mito que se cria, Jamila. O facto de nós sermos engenheira não nos despe da veste feminina. Eu aprendi com uma amiga que disse, nós somos engenheiras, nós fazemos aquilo que a gente gosta, mas não significa dizer que a gente mudou, inverteu os papéis. Nós continuamos a ser mulheres. Então, há que fazer um esforço de conciliar mesmo a profissão com a vida pessoal, porque muitas das vezes é aí onde nós falhamos. Quando a gente está no escritório, quando eu estou em frente de uma obra, claro que o momento e as necessidades algumas vezes vão fazer com que eu me coloque numa posição Mais firme, né? mais firme, que eu tenha que falar, se calhar com um tom mais grosso para me fazer respeitar. Mas eu não posso me esquecer que quando eu for para casa eu tenho que me despir dessas vestes e ser a mulher como qualquer outra mulher. A mulher que é a sociedade, ou seja, a mulher que foi criada como mulher. Mas Tem eu um penso que a papel... engenheira já ouviu várias vezes esse debate, Eu né? já ouvi, já ouvi. Mulheres já ouvi. formadas, como se ser formada fosse um pecado, né? E eu pergunto, não é um fator também que às vezes, mais uma vez, inibe as mulheres, um desafio a enfrentar? Esse julgamento, né? Que se faz às vezes como se uma mulher formada ou socialmente bem colocada fosse uma ameaça para os homens. Não há essa falsa ideia, na sua opinião? Não, eu acredito que não, arquiteta. É só olharmos para aquilo que tem sido o universo acadêmico. O facto de nós termos uma presença muito grande feminina. Então mostra que as mulheres, ou seja, que este tabu não tem influenciado de forma negativa para que as mulheres sigam fazendo o ensino superior, escolhendo cursos técnicos e não só. Eu acredito que não. A sociedade é que precisa melhorar o ponto de vista e nós, enquanto mulheres, é que precisamos nos posicionar nos dois mundos, no mundo profissional e saber casar com o mundo. Eu até aqui ia dar o exemplo, eu realmente sempre que ouço esse tipo de comentários, eu pergunto, mas que tipo de sociedade nós queremos construir que uma mulher é quase que julgada por ter uma formação, por se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa útil à sociedade, né? E lembro-me aqui de uma influenciadora brasileira, a Cíntia Chagas, né? Que uma vez fez ali um tópico que dizia uma mulher emancipada, uma mulher formada, uma mulher que tenha os seus próprios recursos, é muito mais feliz. Tem muito mais opções de escolhas, né? Exato. E eu lembro-me, por exemplo, o meu pai sempre dizia a mim e às minhas irmãs, assim mesmo, e isso é um conselho do homem, não é um conselho de uma mulher. Formem-se para conseguirem ter poder de escolha, para conseguirem ser donas das vossas escolhas, para não terem que suportar o insuportável. Formem-se para conseguirem pensar pelas vossas próprias cabeças. Então, isso, no fundo, eu lancei essa conversa porque, arquitetos é formar e informar. Por isso é que eu disse, não, temos que fazermos hoje aqui um quadro de mulheres também, para ajudar a construir uma sociedade mais coesa. Né? Eu ia, Jamila, aproveitar, porque é um ponto que, agora com essa formação, um ponto que eu lembrei que nós não tocamos, que é o aspecto cultural. Durante muito tempo, nós fomos ensinados que a mulher, né, ela deve ser submissa. E nós entendemos que essa submissão passa por ela ser simplesmente doméstica. É a mulher que cresce, casa, forma família e tem que cuidar do lar. Eu creio que de um tempo para cá o cenário mudou-se completamente. Porque nós, como mulher, começamos a entender que a submissão não necessariamente tem de ser desta forma, que é deixarmos os nossos sonhos de parte e viver somente o sonho da família feliz. Então começamos a entender que
a formação, que é esta componente que nos dá a oportunidade de termos múltiplas escolhas, é o caminho ideal para podermos realizar aquilo que são os nossos sonhos e nos tornarmos pessoas completas. E começamos a buscar isso. Eu penso que as pessoas, ao olharem para esse desenvolvimento que tem estado a surgir em torno do desabrochar das mulheres, a não aceitação pelo facto de nós cada vez mais sermos mais exigentes, faz com que seja formulado este tabu, este pensamento, pois, de que mulheres formadas tendem a acabar sozinhas porque são arrogantes, mas na verdade não é isso, é mesmo uma mera ilusão na cabeça das pessoas. Ótica. Agora, em geral, uma engenheira no auge da sua performance é uma má mãe? Não. Digamos? Vai deixar de fazer, de educar os seus filhos, na sua opinião? Porque às vezes também é esse tabu. Às vezes há parceiros que não apoiam as suas esposas nessa carreira das engenharias, né? Porque disse muito bem, várias vezes esteve como engenheira residente em obras, e isso, claro, exige de si uma presença efetiva. Será que isso faz de... E depois há aquele parceiro que diz, não é para os miúdos, vão ficar sozinhos, não sei o quê, os filhos. Faz da mulher uma... Arquiteta, eu costumo dizer que o casamento é uma parceria, onde as partes têm responsabilidades e cada um deve fazer o seu papel. Então é necessário que se faça uma planificação. Claro que como profissionais, muitas das vezes nós temos que nos deslocar, nós estamos alocados em Luanda, mas muitas das vezes nós temos que servir em uma outra província, que não é Luanda. Tem que sair daqui para Cabinda. É um serviço, faz necessário. Então tem de haver uma planificação entre eu e o meu parceiro, onde nesta ausência, neste período que eu estarei ausente, ele possa assumir, né, o papel de o educador, o homem da família, o chefe de casa, é assumir. Mas isso não nos torna mal ou péssimas educadoras. Posso falar por experiência própria, porque eu sou mãe e fruto daquilo que tem sido o meu desempenho, os meus filhos sentem-se orgulhosos e hoje até querem seguir o mesmo passos que a mãe. Que bênção. Muito bom, engenheira, essa conversa. Bem, espero que esteja aí a desbravar algumas mentes, a quebrar alguns tabus. Não estamos com isso a dizer que as mulheres têm que dar aí conflitos de géneros, não. Mas é que o futuro, quando eu pensei, por exemplo, neste tema, o futuro é técnico e feminino, é porque as mulheres têm de facto um papel a desempenhar naquilo que é o futuro do país, o futuro do mundo, e hoje mais do que nunca nós vamos vendo líderes que são mulheres muito fortes, muito que quase que se complementam também com a gestão, com a liderança masculina. E aqui eu também gostaria de que a engenheira dissesse, né? Qual é a vantagem de ter uma mulher, por exemplo, a coordenar uma obra? Se existe. Que vantagens viu? Que diferenças vê? Existe sim, senhora Jamila. Nós mulheres, por conta deste falso julgamento, tendemos a ser mais rigorosas. Queremos as coisas sempre bem alinhadas, de modo a não falhar, porque entendemos que a falha ou atraso na entrega dos projetos, o atraso nos trabalhos, também pode comprometer aquilo que é a nossa aceitação. Então, nós mulheres somos sempre muito mais focadas aos desafios. Sempre que nos é imposto um desafio, nós procuramos fazer sempre com excelência e rigor. Ou seja, essa pressão, esse conjunto de preconceitos, no fundo também nos tornam
mais exigentes, Eficientes, mais eficientes. Isso é brutal. Engenheira, aí do seu ponto de vista, qual é o papel das nossas instituições, né, na transformação deste setor da engenharia para que haja, por exemplo, maior predominância de mulheres, que possam, até maior predominância, não sei se seria muito por ali, mas é o desafio da igual oportunidade entre engenheiras e engenheiros, arquitetos e arquitetas e outros, né? Engraçado e interessante essa questão. Sabe que eu há tempos tive num debate, fui convidada pela Ordem dos Engenheiros de Portugal, num debate em que falava-se exatamente deste pormenor. E algumas mulheres defendiam a necessidade das instituições começarem a pagar cotas para ver se conseguíssemos desbravar este lado, deixar que as mulheres pudessem emergir, desabrochar. Porque oportunidades nos têm sido dadas, sim, mas ainda são muito reduzidas. Nós precisamos de mais oportunidades. Nós precisamos que as pessoas acreditem em nós e que nos deem espaço. Aliás, nós temos mostrado cada vez mais que somos competentes e que conseguimos fazer. O que nos falta é mesmo oportunidade. Tem sido feito já alguma coisa? Obrigatório cotas? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Jamila, nós precisamos começar de algum ponto. E, à medida que formos crescer, regularizar. Então, para um começo, eu acho que era o ideal. Tocamos nesse ponto e veio-me ao pensamento a componente política, né? Em que hoje, pelo menos do ponto de vista do Estado, é defendido a nível da gestão pública a questão da paridade. Como é que vê esse aspecto, por exemplo, a nível da gestão pública? Essa decisão de quase que forçar que assim seja. E nós, a nível da mais alta liderança do país, temos vários exemplos, vice-presidente, temos o Supremo também, temos setores chaves do país que hoje são liderados por mulheres, né? Mostrando que essa decisão foi a mais assertiva, Jamila. Porque nós hoje temos visto mulheres de grande valor e que se destacam bem naquilo que são as posições que são nomeadas. Então, é louvável esse ponto, esta oportunidade que nos está a ser dada. Só precisamos é que ela seja mais abrangente. É isso que a gente precisa. Agora eu quero lançar também aqui uma outra provocação. São muitas. São muitas, esses assuntos de mulher aqui. Frequentemente, nas redes sociais, sobretudo, vemos um modelo de mulher que é muito divulgado e às vezes muito objetualizado, muito sexualizado. E às vezes esse modelo é tido como geral, como representativo das mulheres angolanas. O que é que acha desse aspecto? Jamila, a nossa sociedade hoje está muito mediatista. Está muito mediatista. E nós temos que... Tais exemplos que são fomentados pela mídia. Exatamente. Nós aqui dissemos que são vários os fatores que fazem com que no ciclo acadêmico haja uma redução no final, no resultado final do número de mulheres que terminam uma formação superior. E isso está muito associado com aquilo que a nossa sociedade hoje nos passa. A nossa sociedade hoje nos passa que para viver bem nós não precisamos estudar. A nossa sociedade hoje nos passa que para estarmos bem... A comunicação, a mídia, né? Sim, que às vezes há valores que são defendidos, por exemplo, nas igrejas, nas escolas. Certo. Mas, pronto, aquilo que se passa na mídia, sobretudo o digital, certo,
Hoje é muito a ver com isso. A mídia nos passa que para nós estarmos bem na vida, o que a gente precisa ter é um bom porte físico. Mas o que as pessoas precisam entender é que seria bem mais útil se a gente pudesse casar as duas componentes. É o porte físico associado com a intelectualidade. Seríamos bem mais útil na sociedade. Prontos. É reprovado? É reprovável essa imagem que a mídia mas passa, não há mas é o que a também gente alguma... não consegue Eu, controlar. por exemplo, às vezes... Porque o que eu admiro nessas pessoas, né? Nessas mulheres, é a ousadia de se apresentarem, né? Perante a sociedade, defendendo esses padrões. Mas também olho do lado das profissionais competentes, técnicas, às vezes sentem-se inibidas de mostrar esse outro perfil de mulher. Por exemplo, não vemos muitas ativistas, muitas, como é que eu vou dizer? Muitas influenciadoras, por exemplo, uma engenheira, uma gestora. Quer dizer, comparativamente o número de mulheres que representam este outro setor, o setor da intelectualidade, da ciência, da técnica, parece que aparecem pouco. Jamila, o universo profissional, o universo profissional é muito tenso e muitas das vezes não nos sobra espaço para estarmos envolvidas em ações com foco à mídia. Mas isso não quer dizer que nós não temos realizado ações visando a motivação de mulheres a seguirem os bons padrões, a aderirem aos bons padrões de moral. Por exemplo, o programa que estamos hoje é uma oportunidade de mostrar para as mulheres que com conhecimento é possível nós termos uma ótima posição, né, social na sociedade. Mais duradoura, né? Exatamente. Mais sustentável, pelo menos. Há uma série de palestras, se calhar também estamos a divulgar pouco. Há uma série de palestras que têm sido realizadas em torno mesmo do setor feminino, né? Que é a nossa ideia, nós sentimos que há necessidade de cada vez mais impactarmos a vida das mulheres para aderirem à formação superior, aos cursos técnicos. E temos estado a realizar muitas ações em torno disso. Falta-nos, se calhar, é mais divulgação para podermos estar no nível equiparado a esta informação que a mídia passa, né, que vou classificar, negativa. Eu acredito que se nós estivermos em pé de igualdade, aí as pessoas já começam a ter oportunidades de escolha. As mulheres já começam a ter mais motivação. Ao invés de ver esta situação que é repugnante, por que não olhar para esta que até traz conhecimento, que até agrega valor, que até me faz crescer? Eu acho que o que falta é mais divulgação da nossa parte. Divulgação, porque Exato. o trabalho existe. Existe, sim. Existe. E, aliás, nós que estamos nesse universo da construção civil, vemos, né, mulheres brilhantes, mulheres fenomenais. As associações que vão surgindo, tem o caso falamos do comitê que vamos criar agora, tem a SMET, como a SMET tem... Exatamente. Ainda há dias fui convidada por um grupo de meninas para um chá das engenheiras, que também é um grupo de mulheres. Então eu penso Café das Engenheiras. Café das Engenheiras, pois. Eu penso que o que nos falta é mesmo divulgação. Estamos a divulgar pouco. Ou seja, ocupar o espaço. O espaço, exato. Porque eu realmente também às vezes olho para aquilo e digo, é claro que é fruto de um determinado contexto e para mim que o objetivo não é criar aqui menosprezar, né? Porque eu abraço todas as mulheres, independentemente daquilo que estejam a fazer,
porque, ou da condição, porque é fruto de um contexto, se calhar as referências que tiveram não foram as melhores referências, mas claro, é preciso nós mostrarmos também que existem outros caminhos mais sustentáveis, mais gratificantes, porque eu, por exemplo, dos momentos que eu vejo de maior gratidão na minha vida enquanto mulher, enquanto profissional, é quando eu consigo pegar uma coisa para comprar isto com o meu dinheiro, o meu esforço. Epá, eu às vezes ligo para minha irmã, olha, comprei isso para mim. Nem sabes a emoção que eu sinto de que, olha, com o meu suor, comprei isso e é meu. E eu acho que toda mulher deveria lutar por isso e sentir-se para ter honrada. esse tipo de experiência, a experiência de Exatamente. ser senhora da sua vida, dona das suas decisões e com isso, claro, sermos melhores, né? Nas nossas famílias, no nosso país. Exato. Portanto, atenção que o futuro é técnico, hoje mais do que nunca, com a inovação. Aqui deixo essa última questão, já estamos na reta final. Inhera, como é que vê o aspecto inovação, que hoje está muito, é quase que indissociável da técnica, né? Como é que vê esse aspecto inovação no nosso país? E uma chamada aqui para a ação do papel das mulheres para a inovação. Ok, Jamila, o setor, aquilo que o nosso governo traz como programação, exige que nós estejamos preparadas. E, como bem disse, as tecnologias têm estado cada vez mais a tomar conta daquilo que tem sido o setor, o campo profissional. Por exemplo, para aquilo que é a minha área de atuação, o campo da engenharia civil. Hoje em dia nós olhamos muito para a tecnologia BIM. A tecnologia BIM que nos permite casar vários técnicos a trabalhar em um único projeto, o que torna este projeto mais eficiente. Então, se algo é eficiente, quer dizer que reduz o tempo, né, e nos dá a possibilidade de fazermos mais coisas. Então, é importante que nós comecemos mesmo a olhar para este campo com seriedade. É importante que nós comecemos a nos capacitar para fazer frente a estes desafios que são impostos. E nós mulheres não podemos fugir à regra. Nós mulheres geralmente somos um bocadinho mais preguiçosas em buscar. Sobretudo para as tecnologias, às vezes, né? Temos mais preguiça. Exatamente, mas é importante, diante daquilo que é o desafio, que já está pautado para nós, porque isso já está espelhado, nós precisamos agora nos capacitar para fazer frente a esse desafio e podemos então dar a resposta a esta forma como somos colocadas na sociedade. Engenheiro, acho que vou, pelo papel que ocupa na ordem, vou lançar-lhe um desafio, sei lá, um prémio para mulheres na engenharia, ou se calhar a canalização de recursos para investigação, mas investigação de mulheres na engenharia, acoplarem aí às vossas ideias, sobretudo nas academias, darem essa, sei lá, bolsas, incentivos, porque eu acho que, esse mercado, quando existem mulheres lá, é uma outra dinâmica, tudo fica mais leve, mais bonito, porque as mulheres têm essa particularidade, essa sensibilidade. Então vou deixar também esse desafio de realmente tornarmos esse nosso tema possível, o futuro da Angola ser técnico e feminino. Técnico e feminino, sei lá, daqui a mais uns 15 anos, 20. termos ali pelo menos 50% de mulheres a liderarem esse setor. Estarmos em igualdade. Jamila, desafio aceito.
Nós vamos convidá-la para o lançamento do Comitê de Mulheres Engenheiras. Oh, E verá que... eu qualquer dia já me adotam aí na ordem. E verá que boa parte do que nós abordamos aqui, nós já passamos isso para o papel e faz parte daquilo que é o nosso projeto. Não só fazer mentorias, mas destacarmos as mulheres que no setor da construção têm tido um papel, um desempenho grande. Né? Com isso, nós pensamos que vamos conseguir alcançar, né, na área da academia, motivar as mulheres, as meninas a olharem para aqui, para os cursos superiores, para o campo técnico, é o que já temos em carteira. Também a possibilidade de criarmos bolsas de estudo, Jamila, porque também, diga-se a bom da verdade, que o que está associado à desistência nas academias também tem muito a ver com aquilo que é o apoio financeiro. E, quiçá, com bolsas nós conseguimos trazer mais meninas que se calhar podiam estar no mercado e deixam de estar no mercado e se focarem somente nos estudos porque tem alguém a financiar. Então, isso tudo faz parte de um leque de ações e atividades que estão programadas para o Comitê de Mulheres Engenheiras. Ok. Bem, estamos a chegar mesmo aqui na reta final. Eu gostaria só de deixar aqui um registro final. Às vezes dá a sensação que falar do papel da mulher é um modismo, né? Mas não é um modismo, faz-se necessário, porque isto tanto é que faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a igualdade de género, porque já se percebeu que, do ponto de vista mundial, mulheres e crianças muitas das vezes são relegadas para posições muito negligentes. Se calhar no nosso país não chegamos a casos tão extremos, mas existem ainda países onde as mulheres não têm absolutamente voz nenhuma, onde as mulheres não têm acesso à educação. Então é uma realidade, sem falar ainda na violência da mulher contra a mulher, certo, que é do ponto de vista mundial um assunto que preocupa todos. Portanto, não é só questões de feminismos, de machismos, não. Os números falam por si. E eu, em particular, enquanto arquiteta neste setor, neste nosso programa, vou ter sempre prazer em trazer mulheres que são hoje referências, porque essas referências precisam ter tragas à luz. Para não ficarmos na falsa ideia que a mulher é incapaz, que a mulher não tem capacidade. Se ela mesmo chora, aliás, o coração de uma mulher e de homem é exatamente o mesmo. Todo bombeia sangue. Exatamente. Então, engenheira, muito obrigado. E um tempinho para mais umas palavras assim de encerramento. Ok. Eu agradeço desde já o convite feito. Motivar as outras mulheres que continuem. Sei que não é fácil, é um percurso difícil. Nós temos que nos apoiar umas às outras. Nós temos que ser mulheres que levantam outras mulheres. Não podemos nos sentir acanhadas pelo facto de eu ter aqui ao lado a arquiteta Jamila, que já granjeia de uma certa visibilidade. Sempre que tiver dúvida, não tenha medo de questionar, porque é perguntando que se aprende. Precisamos partilhar conhecimento e eu acredito que se nós seguirmos essa senda, conseguiremos ter o número desejado de mulheres, né, estando assim no setor em pé de igualdade, ou minimamente igualdade, e criarmos uma base sólida para aquilo que é a nossa representação. Muito bem, olha, partilhem, divulguem, sigam aí os nossos canais, porque é informação, é formação e, claro,
estamos a divulgar outro tipo de conteúdo que também faz necessário para a nossa realidade. Então, até o nosso próximo episódio. Estamos juntos e apertados, como se diz. Até já.